Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe o seu dia a todos que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano, né? Falta aí outubro, novembro e dezembro e nós vamos chegar lá em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje ler o 19, o 20 e o capítulo 21 do livro de Jeremias, muito forte. O propósito aqui é anunciar o julgamento eminente de Judá por causa da idolatria, da rebeldia. O capítulo 19, ele começa com Deus instruindo o profeta Jeremias, olha só, hein, a comprar um botijão de barro, né? O que vemos aqui é Jeremias começando sendo instruído por Deus para comprar um vaso de barro. Ele vai chamar todos os anciões, os sacerdotes, os líderes das nações, vai chamar todas as pessoas. Então você percebe aqui o quanto Deus ele estava insistindo em falar com aquele povo, né? De uma maneira ou de outra, de uma forma figurada, por forma de parábolas, ou por forma direta, Deus estava falando, queria falar com aquele povo. Então, Jeremias vai denunciar aqui os pecados graves de Judá, incluindo sacrifícios a Baal. Pastor, o que significa sacrifícios a Baal? Eles matavam crianças e oferecia como sacrifício a Baal, o poste ídolo, né? Então eles sacrificavam essas crianças. E aí vem aqui a palavra profética de Isaías, que Deus vai trazer o desastre sobre Jerusalém, que os ouvidos de quem ouvir isso ficarão com um zunido. Essa é a palavra. Olha o que diz aqui o capítulo 19, diz assim: vá, compre um vaso de barro e de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo, sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Himom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclama ali a palavra que eu disser a você, e diga: ouço a palavra do Senhor, reis de Judá, habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvem. Amém? Então, olha só, essa palavra aqui é muito forte. Não foi em vão que Deus pediu para o profeta comprar aquele vaso de barro. No verso 10 ao verso 13, Jeremias quebra o vaso de barro, declarando que, assim como o vaso não pode ser consertado, Jerusalém também não. Olha que situação. Então, é algo que nós temos que analisar. O capítulo 18, ele vai falar a mensagem do vaso e do oleiro, mas aqui está falando do barro. O barro, ele se desfaz na mão do oleiro. O oleiro vai moldando, mas quando o vaso, ele sai da mão do oleiro, aí já era. Quando ele vai para o fogo, quando ele quebra, é irreparável. Não tem como, não tem jeito. Em outras palavras, nós não podemos sair das mãos poderosas do nosso Deus. Então, agora que é o tempo oportuno, agora que é a oportunidade. Então, esse vaso, quando ele vai para o fogo, já era. Ali ele fica rígido e quando é quebrado, já era. Não tem como ser restaurado. Então tá aqui do verso 18 ao 19, estão aqui mostrando a seguinte mensagem: ao tempo de oportunidade, enquanto quando o barro ele sai da mão do oleiro, presta muita atenção, quando o vaso sai da mão do oleiro, já era. Então ele torna-se rígido, torna duro, quando cai no chão, já era. Mas enquanto eu estiver na mão do oleiro, o oleiro vai me moldar do jeito que ele quer e na hora que ele quer, e Deus vai abençoar. Amém? Então,
Aqui que está falando o profeta, o livro, né? Quando é quebrado, não tem reparação. Então a Bíblia está nos mostrando aqui o trabalhar do nosso Deus. E ele fala, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o verso 19 termina com algo aqui muito forte. É o povo na mesma rebeldia e Deus falando de várias formas, de várias maneiras. Deus sempre querendo usar alguém para ser uma boca profética para salvar aquelas pessoas. O capítulo 20, o propósito aqui é descrever a perseguição de Jeremias e proclamar a mensagem de Deus. É expressar o seu sofrimento como profeta. Então ele levanta a bandeira do Senhor, né? Então não é fácil. Se hoje é uma luta, imagina naquele tempo você ser um profeta. Quantas são as pessoas que se levantaram contra Jeremias, que bateram, que maltrataram Jeremias? Você veja que é muito forte. Foi açoitado, sofreu. Então nós temos que ver. Eu estava falando aqui ontem para as pessoas que Jeremias não apenas falava, a vida dele mostrava, a vida dele não era só com palavras, mostrava que ele servia o Todo-Poderoso. Então aqui ele foi açoitado, espancado, ele sofreu. Então Jeremias aqui também passou por momentos de angústia. E quantas vezes nós falamos, ó Deus, eu não vou aguentar. Ó Deus, eu não vou resistir. Meu Deus, eu não vou aguentar até o fim. Mas vem a graça e a misericórdia de Deus e nos renova. Aqui diz a palavra de Deus que o terror ia vir por todos os lados. Porque terrível coisa é você tocar na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Eles espancaram Jeremias, bateram em Jeremias, e Jeremias vai e libera uma palavra sobre eles, e essa palavra, ela vai se cumprir. Amém? O capítulo 20 diz assim, quando o sacerdote Pazur, filho de Immer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas palavras, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Quando esse homem ouviu, fala, não, pode espancar ele, pode prender ele, eu quero que espanque Jeremias. Olha, pessoal, eu sinto dó de uma pessoa que se levanta contra o ungido de Deus e diz assim, olha só, verso 3 no capítulo 20. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabib, pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos, a espada dos seus inimigos. Encontrarei todo o povo de Judá nas mãos da Babilônia. Então, aquilo que Jeremias profetizou foi aquilo que aconteceu. E a Bíblia também fala, maldito é aquele que se levanta contra o ungido de Deus. Jeremias aqui, ele sofreu muito com angústia, com luta, com batalha. Então a profecia aqui foi uma profecia, ó, o Senhor não te chama mais. E a partir de agora a sua vida vai ser de pavor, de pânico. E essa palavra se cumpriu. Por isso que nós temos que obedecer a Deus. Por isso que você não tem que olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o Senhor Jesus e obedeça. Então, aqui Jeremias estava expressando sua dor, sua vontade de desistir, mas Deus sempre intercedendo por ele. Então tem momentos
que a gente fala, poxa, eu vou desistir, eu não vou aguentar, mas esse fogo queima dentro da gente. E esse fogo que queima dentro da gente é o Espírito Santo. Vai vir oposição, vai vir perseguição, você vai se decepcionar, mas confia em Deus, porque Ele vai te defender. Então ele termina aqui o profeta Jeremias lamentando o dia do seu nascimento. Jeremias, assim foi o Jó, assim foi Jeremias, assim foram os heróis do passado. E não é fácil, é uma guerra, dia após dia. Tá certo? O capítulo 21, ele termina assim, ó. Deus rejeita o pedido de Sedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Sedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Amazias, eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retirará, retire-se de nós. Então, aqui é muito forte. Está aqui que Jeremias, porém, respondeu-lhes: digam a Sedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou ao ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia, os babilônicos, que cercam vocês do lado de fora do muro, e eu os reinarei dentro desta cidade. A palavra se cumpriu. Então, aqui o capítulo 21, o propósito aqui é anunciar, né, a destruição de Jerusalém, de Judá, né, e fala aqui da futilidade daquele povo que vinha Nabucodonosor para destruir com aquelas pessoas que desobedeceram a Deus. O profeta falou, o profeta falou, o profeta falou, o profeta ensinou, o profeta profetizou, e o profeta ia falando, mas aquelas pessoas não quiseram dar ouvido a Deus. Pastor, hoje é a mesma coisa? Quantas são as pessoas que não querem dar ouvido a Deus, que não querem mais se consertar? Aí onde você está, você pode se consertar ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus poderoso. O verso 11 diz assim no capítulo 21, digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor, os dinastias de Davi. Assim diz o Senhor, administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira acenderá e o a queimará. Aquele povo não era só idolatria, aquele povo colocava um fardo, um peso nas costas das pessoas. E isso também desagradava a Deus. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizado acima deste vale, na rocha do planalto. Declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradias? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Terminamos mais 3 capítulos. Vamos nessa fé e amanhã cansados, mas porém perseguindo com toda a fé. Estamos aqui e vamos chegar lá e o nome de Jesus vai ser glorificado. Um bom dia a todos, um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.